Descubra os 15 hábitos estoicos que vão revolucionar suas manhãs e te ajudar a dominar sua mente. Prepare-se para um dia mais produtivo, focado e cheio de propósito, com estratégias práticas baseadas na filosofia estoica. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. Imagina acordar cada manhã com a clareza e a força de um estoico, antes que o caos do dia te arrastasse, antes que as preocupações e distrações se apoderassem de tua mente. Tens a oportunidade de afiar teu espírito, treinar teu caráter, moldar tua vida com sabedoria e determinação. As palavras de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não são apenas frases antigas, são armas para enfrentar cada dia com resiliência, foco e domínio sobre ti mesmo. Não podes controlar o que acontecerá hoje, mas sim decidir como reagirás. Vais desperdiçar amanhã com pensamentos triviais ou vais assumir o controle de tua mente desde o primeiro momento? Estas meditações estoicas não são apenas para ouvir, são para interiorizar, aplicar e transformar tua maneira de ver a vida, porque a mudança real não acontece da noite para o dia, mas nos pequenos hábitos que forjas a cada dia. E tudo começa aqui, neste instante, com esta decisão. Treina tua mente como um verdadeiro estoico. Antes de começar, quero que faças algo poderoso. Vê os comentários e escreve hoje: renasco com a força de um estoico. Não é apenas uma frase, é uma declaração, um compromisso contigo mesmo. Ao escrevê-la, teu subconsciente a gravará e começarás a te programar para uma mudança real. Não subestimes o poder das palavras. Escreve, repete e sente como, desde este momento, começas a forjar uma mentalidade inabalável. Agora sim, vamos começar. Primeiro, a vida é efêmera. Faz com que cada dia conte. A vida é um suspiro, um instante que se desvanece sem que possamos reter. Cada dia que passa é um passo a mais em direção ao fim inevitável. E, no entanto, vivemos como se fôssemos eternos, adiando o essencial, temendo o inelutável. Marco Aurélio nos lembra uma verdade incômoda. Vive cada dia como se fosse o último. Não é uma incitação ao desenfreado, mas um chamado à consciência. Como agirias se soubesses que não há amanhã? Que palavras escolherias se fossem as últimas? O que dirias se realmente assimilássemos esta ideia? Cada decisão ganharia peso, cada instante teria valor. O estoicismo nos ensina que a morte não é uma tragédia, mas uma certeza. Resistência a ela é inútil, temê-la é uma distração. Em vez de nos preocuparmos com quanto tempo nos resta, devemos nos ocupar em viver com propósito. Epicteto dizia que não nos pertence o tempo que virá, somente o presente. Então, por que desperdiçá-lo? A procrastinação é uma armadilha na qual caímos com a ilusão de que haverá um amanhã para corrigir nossos erros, amar mais, trabalhar melhor. Mas a realidade é que só temos este momento, não depois, não mais tarde, agora. Viver como se fosse o último dia não significa abandonar as responsabilidades ou agir impulsivamente, mas focar no que realmente importa. Muitas vezes nos perdemos em trivialidades, preocupações insignificantes, medo do que dirão. Mas, se soubéssemos com certeza que nosso tempo é limitado, priorizaríamos diferente? Realmente importa aquela discussão sem sentido? O rancor que carregas vale a pena adiar o que sabes que deves fazer? A resposta é óbvia. Se hoje fosse tua última oportunidade de fazer algo significativo, o que farias? O que decides neste instante revela o que verdadeiramente tem importância. A reflexão sobre a morte não é uma obsessão mórbida, mas uma ferramenta de clareza. É um lembrete de que cada amanhecer é um presente e que não estamos aqui para desperdiçá-lo em lamentações ou queixas.
Sêneca advertia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que o desperdiçamos. Distraem-nos com prazeres efêmeros, preocupações desnecessárias, desejos que não nos preenchem. E quando finalmente percebemos a fugacidade da vida, já é tarde. Mas não tem de ser assim. Podemos escolher viver de forma diferente. Podemos decidir agir com urgência, intensidade e presença. Se realmente internalizarmos a brevidade da vida, cada ação se torna um ato de significado. As palavras que dizes aos outros podem ser as últimas que eles ouvem de ti. A forma como investimos. Nosso tempo reflete o que valorizamos. Não esperes um futuro incerto para começar a viver plenamente. Não deixes para depois o que sabes que deves fazer agora. Perdoa hoje, ama hoje, age hoje. A desculpa de amanhã é um espejismo, uma ilusão confortável que nos mantém na inação. Mas o estoico sabe que o momento presente é o único real e que a única maneira de honrar a vida é vivê-la com intenção. O medo da morte paralisa muitos, mas o estoico o usa como um lembrete para não desperdiçar sua existência. Se soubesses que este é o teu último dia, com o que encherias a tua mente? Em que ocuparias as tuas mãos? A quem dedicarias as tuas palavras? Não precisamos de respostas teóricas, precisamos de ação. Cada dia deve ser vivido como uma obra de arte, na qual não deixamos espaço para o arrependimento, mas para a plenitude. Não é questão de quanto tempo nos resta, mas do que fazemos com o tempo que temos. Se o entendermos, cada dia será suficiente. Segundo, fala positivamente. As palavras que usamos não são apenas sons que desaparecem no ar. São ferramentas poderosas que podem construir ou destruir, fortalecer ou enfraquecer. Epicteto dizia que não são os fatos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. E essa interpretação começa com nossas palavras. O que dizes de ti mesmo, o que dizes aos outros, a forma como narras tua vida, tudo molda tua realidade. Se falas com negatividade, rodeias-te de uma nuvem escura. Se falas com sabedoria e foco positivo, transformas tua perspectiva e teu destino. O estoicismo não se trata de um otimismo ingênuo, mas de reconhecer que as palavras refletem nossa forma de pensar, e nossa forma de pensar dita nossas ações. Se te repetis que não és suficiente, se constantemente te queixas, se apenas vês problemas e dificuldades, como esperas agir com confiança e determinação? Marco Aurélio nos lembra que nossas almas se tingem com os pensamentos que abrigamos, e esses pensamentos assumem forma em nossa linguagem. Fala com elevação, clareza e propósito. Usa palavras que fortaleçam tua resiliência, não que a destruam. Quando acordas pela manhã, em vez de pensares no que te falta ou no que te pesa, dizes em voz alta o que podes fazer, o que tens, o que te motiva. Não é um simples exercício de autoajuda, mas uma estratégia para dirigir tua mente. Enfrenta cada dia com afirmações que te impulsionem, não que te limitem. Tenho a capacidade de me adaptar a qualquer circunstância. Sou mais forte do que acredito. Vou enfrentar os desafios com serenidade e clareza. A forma como inicias o dia determina como o vives. Se te falas com apreço e confiança, tuas ações refletirão essa segurança. A linguagem positiva também se estende a como te comunicas com os outros. As palavras podem ser um escudo ou uma espada. Podes usá-las para elevar ou para derrubar. Um estoico sabe que cada palavra deve ser medida, consciente, útil. Não se trata de bajular sem sentido, nem de ignorar os problemas, mas de focar a conversa no que se pode fazer, no que se pode aprender. Se alguém se queixa, não alimentes a queixa. Redireciona a conversa para a solução. Se alguém duvida de si mesmo, ajuda-o a ver seu potencial. Falar com positividade não é apenas
um benefício pessoal, mas uma forma de influenciar aqueles que te rodeiam. Pensa nas vezes em que uma simples palavra mudou teu estado de ânimo. Um elogio inesperado, uma frase de apoio num momento difícil, uma verdade dita com clareza. Agora percebe que tu também tens esse poder. Tens a capacidade de fazer com que alguém veja o seu dia com mais esperança, de lembrar-lhe a sua força, de transformar a sua perspectiva com apenas algumas palavras. Por que desperdiçá-las em críticas desnecessárias, lamentações sem solução, queixas vazias? Um estoico fala com propósito, com intenção. O que dizes deve ser útil, honesto e edificante. Seja consciente de como falas contigo mesmo nos momentos de dificuldade. Se falhares em algo, não digas, sou um fracasso. Dize, esta é uma oportunidade para aprender. Se enfrentares um obstáculo, não digas, não consigo. Dize, vou encontrar uma forma de superá-lo. Não é auto-engano, é treinar tua mente para se concentrar na ação, na melhoria, no que está sob teu controle. O que dizes reforça o que acreditas e o que acreditas determina o que fazes. Falar positivamente é essencialmente uma forma de autodisciplina, um hábito que te guia para uma vida mais plena. O estoico não perde tempo em discursos ou palavras destrutivas. Sabe que cada conversa é uma oportunidade de influenciar, inspirar, fortalecer. Sabe que sua própria mente responde à linguagem que usa. Então, escolha bem as tuas palavras. Usa a linguagem como uma ferramenta para crescer, para fortalecer teu caráter, para construir a realidade que queres viver. E lembra-te, cada palavra que dizes deixa uma marca em ti e nos outros, que seja uma marca de propósito. Terceiro, lembra-te de que a vida é uma jornada, não um destino. Obsessionamo-nos com o resultado. Dizemos que seremos felizes quando atingirmos determinada meta, quando alcançarmos certo status, quando tivermos o que acreditamos que nos falta. Mas quando chegamos lá, a satisfação é momentânea, efêmera. O estoicismo nos lembra que a vida não se trata de chegar a um destino final, mas de caminhar com significado, de encontrar significado em cada passo. Se só vives para o futuro, perdes o presente. Se só olhares para o topo, não gostas da escalada. Marco Aurélio sabia disso. A natureza do universo é a mudança, o fluxo constante. Não há um ponto fixo em que tudo cessa e finalmente és feliz. A felicidade não é um prêmio obtido após anos de luta, mas algo que se cultiva em cada instante. Se só valorizas o sucesso final, desprezas tudo o que o torna possível, o esforço, as derrotas, as lições, as pequenas vitórias que formam o caminho. O presente é o único real, o único que tens. Adiar a vida, esperando um sucesso futuro, é o maior desperdício de tempo. O sábio não corre atrás de um futuro incerto, mas extrai tudo o que pode da hora presente. Não significa que não tenhas metas ou que não trabalhes por algo grande, mas não deixes que a obsessão pelo resultado te segue. Cada passo tem valor, cada desafio tem uma lição. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar e o futuro é precisamente isso, incerto, fora de nosso domínio. Mas o presente sim está em nossas mãos. Como caminhas, como enfrentas cada situação, como respondes à vida. Isso depende de ti. Se só te concentras na meta, cada dia se torna uma simples espera, um meio para um fim. Mas se aprendes a valorizar o processo, cada dia se torna um fim em si mesmo, um treinamento, uma oportunidade de crescimento, uma forma de exercer tua virtude. Os estoicos não buscavam prazer momentâneo ou sucesso superficial, mas viver com excelência em cada momento. O que fazes agora? Como pensas, como falas, como agis? Isso define tua vida, não um resultado distante que talvez nunca chegue. Olha para trás em tua própria vida. Quantas vezes conseguiste algo que desejas,
Mas a sensação de satisfação não durou tanto quanto esperavas. Quantas vezes chegaste a uma meta apenas para te dar conta de que já estás a pensar na seguinte? Isso porque o ser humano sempre quer mais. É nossa natureza. E se não aprendemos a gostar da jornada, condenamo-nos a viver num estado constante de insatisfação. Mas o estoico sabe que o verdadeiro sucesso está em estar presente em cada momento, que o propósito não é chegar, mas percorrer o caminho com integridade, coragem e sabedoria. Se o sucesso só está no destino, o que acontece com os dias difíceis, com os fracassos, com os momentos de incerteza? Para o estoico, esses momentos não são obstáculos, mas parte essencial do processo. Não se trata de evitá-los, mas de aprender com eles. Não de resistir, mas de fluir com eles. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai, mas também que o verdadeiro marinheiro se fortalece com as tempestades. Não fujas das dificuldades, porque nelas está a oportunidade de crescer. A vida é um treino constante. Não há um ponto em que finalmente chegas e tudo é perfeito. Sempre haverá algo novo a enfrentar, algo novo a aprender. Então, em vez de te obcecares com o futuro, mergulha no presente. Se estás a estudar algo, aprecia o aprendizado. Se estás a construir um projeto, aprecia cada pequeno progresso. Se estás a superar uma prova, valoriza a resistência que estás a desenvolver. Não corras, não saltes etapas. Vive cada parte do processo com atenção, gratidão e determinação. Não vejas a vida como uma corrida onde só importa a linha de chegada. Vê-la como um rio onde cada trecho tem sua beleza, sua lição, seu propósito. O que fazes hoje, como o fazes, com que atitude o enfrentas? Isso é o que realmente importa. Não é chegar, é o caminho. Quarto, as emoções dos outros não são tua responsabilidade. Não és responsável pelas emoções dos outros. Não importa quanto tenhas tentado ajudar, quanto te esforcei por fazer com que alguém se sinta melhor. No final, seu estado emocional é algo que apenas eles podem controlar. Os estoicos nos ensinam que a chave da tranquilidade está em diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. E as emoções alheias estão completamente fora de teu domínio. Podes ser compassivo, podes oferecer apoio, mas nunca deves permitir que os sentimentos dos outros se tornem tua carga. Quando assumimos a responsabilidade pelos sentimentos dos outros, nos esgotamos. Nos aprisionamos num ciclo interminável de tentar resolver problemas que não nos pertencem, de tentar acalmar tempestades que não nasceram em teu interior. Epicteto dizia claramente: não nos afetam as coisas em si, mas a interpretação que fazemos delas. E cada pessoa interpreta a vida de forma diferente. Não podes controlar como alguém escolhe reagir a uma situação. Não podes obrigar alguém a ser feliz, a estar em paz, a ver as coisas como tu as vês. Tentá-lo é uma batalha perdida. Ser compassivo não significa carregar a tristeza alheia. Podes ouvir, podes aconselhar, mas não podes absorver os problemas dos outros como se fossem teus. Muitas vezes confundimos apoio com a obrigação de resolver, mas cada pessoa é responsável pelos seus próprios pensamentos, reações e sofrimento. Tentar carregar o peso emocional de outro só te drena, te desfoca e te afasta da tua própria estabilidade. Não é egoísmo, é sabedoria. Se perdes o equilíbrio para salvar outros, no final, não poderás ajudar ninguém. Os estoicos entendiam que a paz interior é um trabalho individual. Não podes depender das emoções dos outros para estar bem, e tampouco podes permitir que eles dependam de ti para o seu bem-estar. A dependência emocional é uma armadilha que te escraviza, que te rouba a tua energia. Não podes ser a fonte constante de apoio para alguém sem perder a tua. No processo,
A verdadeira ajuda não é carregar os outros, mas ensiná-los a sustentar-se por si mesmos. A compaixão não é assumir a tristeza alheia, mas dar ferramentas para que cada um encontre a sua força. Pensa quantas vezes sentiste culpa por não poder aliviar a dor de alguém? Quantas vezes sentiste que era tua responsabilidade fazer com que outro estivesse bem? Agora pergunta-te: gostarias que alguém sentisse essa carga por ti? A resposta é óbvia. Cada um deve aprender a gerir suas próprias emoções, a enfrentar seus próprios desafios. Podes estar presente, pode ser um apoio, mas não podes viver a vida de outra pessoa. E se tentares, acabarás frustrado, exausto e sem energia para cuidar de ti mesmo. Sêneca dizia que a alma tranquila é aquela que não se deixa abalar pelo externo. Mas, se permitires que os sentimentos dos outros ditam teu estado interno, estás entregando tua paz a algo que não podes controlar. Não significa que devas tornar-te indiferente, mas que deves estabelecer limites. Podes amar sem absorver o sofrimento alheio. Podes ser empático sem permitir que as emoções dos outros te dominem. O equilíbrio está na distância justa entre a compaixão e a autodisciplina. O estoico não se deixa arrastar pela tempestade dos outros. Observa, compreende, oferece sua sabedoria, mas nunca perde o centro. Se alguém está zangado, não reage com raiva. Se alguém está ansioso, não se contagia com a ansiedade. Se alguém está triste, não deixa que a tristeza o inunde, porque sabe que sua paz é sua responsabilidade, e a emoção alheia não deve se tornar seu problema. Não por frieza, mas por clareza, pois sabe que a melhor maneira de ajudar é a partir da serenidade e não do caos. Proteger tua energia não é afastar-te do mundo, mas saber onde colocar os limites. Não é endurecer, mas saber quais as cargas são tuas e quais não são. Não é deixar de te preocupar, mas aprender a cuidar de ti primeiro. Porque somente quando tens controle sobre tua própria mente, podes oferecer algo aos outros. A paz não se negocia, não se entrega, cultiva-se, defende-se, protege-se. E quando compreendes isso, vives com mais liberdade, leveza e clareza, porque aprendes que o único que podes controlar é a ti mesmo, e isso é suficiente. Quinto, não coloques tua felicidade no futuro. A vida não está lá adiante, num amanhã incerto e condicionado por circunstâncias que podem ou não chegar. Muitas pessoas vivem esperando esse dia em que finalmente tudo será perfeito. Quando tiverem mais dinheiro, quando encontrarem o amor, quando atingirem suas metas. Mas a verdade é que a felicidade não é algo que se conquista, é algo que se experimenta no presente. A expectativa de um futuro melhor nos condena a uma insatisfação constante, nos torna escravos de um quando que nunca chega. Os estoicos entendiam que o único tempo real é o agora. O passado já se foi e o futuro é uma ilusão. O único que temos é este instante. Se depositamos nossa felicidade no futuro, estamos nos negando a possibilidade de viver plenamente o presente. Quantas vezes pensamos, serei feliz quando tiver esse emprego, quando me mudar para outro lugar, quando conseguir essa relação ideal. Mas mesmo quando alcançamos essas coisas, a sensação de felicidade é efêmera. E logo surge uma nova meta que nos deixa novamente esperando por outro futuro promissor. Este ciclo nos prende e nos impede de ver o que já está aqui, o que já somos, o que já temos. Marco Aurélio nos lembrava que a vida é breve e que perder o presente preocupando-nos com o que não está sob nosso controle é o maior desperdício que podemos cometer. A chave está em cultivar a atenção plena, em aprender a encontrar alegria no cotidiano, em aceitar a vida como ela é agora, sem adiar a satisfação. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos afeta, mas a interpretação que damos aos fatos. Se acreditamos que a felicidade está no futuro, criamos
uma barreira mental que nos impede de nos sentirmos plenos agora. Mas se mudarmos nossa percepção e aprendermos a ver a beleza no cotidiano, descobrimos que a felicidade nunca esteve longe, mas sempre disponível no presente. Aceitar a realidade como ela é, sem resistência, permite-nos encontrar paz no momento. Os estoicos falavam do conceito de amor fati, amar o destino, aceitar cada instante da vida como se o tivéssemos escolhido. Em vez de ver o presente como um obstáculo para a felicidade futura, devemos vê-lo como uma oportunidade de viver com plenitude aqui e agora. Na prática, isso significa parar de nos preocupar com o que não podemos mudar, soltar as expectativas que nos fazem sofrer e aprender a valorizar o que já temos. Uma forma eficaz de aplicar isso é desenvolver gratidão pelo que está presente em nossas vidas. Agradecer pela saúde, pela comida, pelas pessoas que nos rodeiam, pelo simples fato de estarmos vivos. Sêneca nos alertava sobre a armadilha de desejar sempre mais. Não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. Se não aprendemos a nos satisfazer com o que temos agora, nunca seremos felizes, porque sempre haverá algo mais que queremos alcançar. Também é fundamental mudar a forma como vemos os obstáculos. Muitas vezes, acreditamos que as dificuldades são interrupções em nosso caminho para a felicidade, quando na realidade são parte da própria vida. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação faz avançar a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. Em vez de ver os problemas como barreiras para nossa felicidade, podemos vê-los como oportunidades de crescer e nos fortalecer. Isso nos ajuda a viver com mais tranquilidade, sem a ansiedade de esperar que tudo seja perfeito no futuro. A felicidade, da perspectiva estoica, não é euforia nem prazer extremo, mas um estado de serenidade que surge da aceitação e do domínio sobre nossa mente. Não depende de circunstâncias externas, mas de nossa atitude diante da vida. Riqueza, sucesso, reconhecimento são prazeres passageiros, mas a verdadeira paz vem de aprender a estar em harmonia com o presente. Epicteto nos lembrava que a única liberdade real é a liberdade interior, aquela que não depende do externo. Se quisermos ser felizes, devemos parar de adiar nossa felicidade. Não está num futuro que pode ou não chegar, está neste instante, em nossa capacidade de apreciar o que já temos, em aceitar o que é, em encontrar sentido em cada momento. A vida não é espera, o tempo não para, e cada instante que passamos desejando outro momento é um instante que perdemos de viver plenamente. Sexto, a vida não é uma série de cálculos, mas um fluxo natural. A vida não é uma equação que podemos resolver com precisão matemática. Não se trata de fazer planos perfeitos, de calcular cada variável, de garantir que tudo saia exatamente como imaginamos. Viver com essa mentalidade só gera frustração, pois a vida é um fluxo constante e imprevisível que não segue nossos cálculos nem nossas expectativas. Marco Aurélio compreendia isso quando dizia que devemos aceitar o que nos chega como parte da ordem natural do universo, em vez de tentar lutar contra ele. Porque quando nos obcecamos com o controle de tudo, o único que conseguimos é ansiedade e decepção. A ilusão do controle nos faz crer que, se planejarmos cada detalhe, evitaremos o sofrimento e garantiremos o sucesso. Mas a realidade é que nada está completamente sob nosso controle, exceto nossas próprias percepções e nossas ações no presente. Tudo o mais está sujeito a fatores externos: clima, economia, saúde, decisões de outras pessoas. Tentar manipular todas essas variáveis é como tentar capturar o vento com as mãos. Epicteto nos ensinava que o único que realmente possuímos é nossa mente e nossa atitude diante do que acontece.
O resto não nos pertence. E quanto mais cedo o aceitarmos, mais livres seremos. Fluir com a vida não significa ser passivo ou resignar-se ao acaso, mas aprender a adaptar-se ao que acontece sem resistir inutilmente. A rigidez mental é o que causa sofrimento, não os acontecimentos em si. Se esperamos que tudo aconteça de acordo com nossos cálculos, viveremos numa luta constante contra a realidade. Sêneca nos advertia que a maior parte do nosso sofrimento provém de nossa resistência ao que é, de nossa obsessão pelo que deveria ser, em vez de aceitar o que é. A vida não se trata de que tudo saia como planejamos, mas de saber responder com sabedoria e serenidade diante de qualquer circunstância. Quando deixas de calcular cada passo e começas a confiar no fluxo da vida, descobre que há uma harmonia natural em tudo. Há momentos para avançar e momentos para esperar. Há caminhos que se abrem sem esforço e outros que se fecham sem aviso. Em vez de forçar as coisas para que se encaixem na nossa ideia de como deveriam ser, aprende a ler as pistas, a sentir o ritmo da vida e a mover-te com ele. A natureza não força as estações nem os rios mudam o curso porque alguém o deseja. Tudo segue a sua ordem e nós, como parte do universo, também devemos aprender a fluir. A chave está na flexibilidade. Se estás demasiado agarrado a um plano, a uma expectativa, a uma ideia fixa de como as coisas deveriam ser, qualquer desvio te causará frustração. Mas se fores flexível e aberto à mudança, poderás adaptar-te a qualquer situação sem perder a paz. Os estoicos ensinam que a verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de ajustar-se ao que vier sem perder o equilíbrio interno, porque a vida não pode ser prevista e tentar fazê-lo é uma batalha perdida. O único que podemos fazer é viver com plena presença e responder com sabedoria em cada momento. 7. Não acumules mais do que necessitas. A acumulação sem fim de bens materiais é uma armadilha. Acreditamos que ter mais nos fará mais felizes, que a segurança e o bem-estar vêm da posse de coisas, mas a realidade é que quanto mais acumulamos, mais escravos nos tornamos daquilo que possuímos. Os estoicos entendiam que a verdadeira riqueza não se encontra nas posses, mas na capacidade de viver com pouco e ainda assim estar em paz. Sêneca dizia que pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais, porque quem não sabe contentar-se com o que tem nunca terá o suficiente. O problema não é ter coisas, mas depender delas. Quando definimos nossa identidade através do que possuímos, tornamo-nos vulneráveis. Se baseamos nossa felicidade num carro, numa casa enorme, em roupas de luxo ou em qualquer objeto externo, o que acontece quando o perdemos? Sentimos-nos vazios porque pusemos nosso valor no que está fora de nós. Os estoicos ensinam que a verdadeira estabilidade vem de dentro, da capacidade de estar em paz, não importa o que tenhamos ou o que nos falte. Marco Aurélio lembrava-nos que tudo o material é efêmero e que a verdadeira riqueza é a tranquilidade da alma. Não se trata de rejeitar completamente os bens materiais, mas de não deixar que nos dominem. A moderação é a chave. Pergunta-te, realmente precisas de tudo o que estás a acumular? Estás a acumular coisas por inércia, por pressão social, por uma sensação de vazio que tentas preencher com objetos? Vivemos num mundo onde nos dizem que mais é sempre melhor, que o sucesso é medido pelo que possuímos, mas os estoicos sabiam que a verdadeira riqueza está na simplicidade. Epicteto ensinava que, se desejas poucas coisas, sempre serás rico, pois a riqueza não depende do que tens, mas de quanto precisas. Faz a experiência. Olha à tua volta e examina tudo
O que possuis? Quantas dessas coisas usas realmente? Quantas estão ali apenas a acumular pó, a ocupar espaço na tua casa e na tua mente? Vivemos rodeados de objetos desnecessários que nos dão uma falsa sensação de segurança, mas na realidade nos desviam do essencial. Cada objeto requer atenção, espaço. Quantas mais coisas tens, mais ligado estás a elas. A vida leve, em contraste, permite mais liberdade, menos preocupações, mais clareza mental. O consumismo é um espejismo. Faz-nos crer que a próxima compra nos dará satisfação, que o próximo objeto nos completará. Mas essa sensação dura pouco e logo buscamos algo mais. É um ciclo interminável. Os estoicos propunham uma vida mais simples, focada no que realmente importa: o caráter, a virtude, a serenidade. Não precisamos de tanto quanto acreditamos. E quando aprendemos a viver com menos, descobrimos que somos mais livres. Nossa felicidade não depende do externo. Há um exercício estoico muito útil para isso: o desapego voluntário dos bens. Significa desapegar-te temporariamente de certas comodidades para perceber que podes viver sem elas. Podes passar alguns dias com roupa mais simples, comer apenas o necessário, afastar-te dos luxos. Ao fazê-lo, percebes que o medo da escassez é uma ilusão. Podes viver com muito menos do que pensavas necessário e que no final o que realmente importa não são as coisas, mas a tranquilidade espiritual. Elimina o que não precisas. Faz uma revisão das tuas posses e livra-te daquilo que só está a ocupar espaço na tua vida. Mas não se trata apenas de objetos físicos. Podes aplicar este princípio à tua mente e aos teus hábitos. Quantas preocupações desnecessárias carregas contigo? Quantos pensamentos negativos? Quantos desejos superficiais? A simplificação não é apenas material, é também mental. Aprende a viver com o essencial e verás como a tua vida se torna mais leve, mais focada, mais plena. Redefine o que significa abundância para ti. Não é a quantidade de coisas que possuis, mas a qualidade da tua vida. A verdadeira abundância não está nos bens, mas na paz, na capacidade de apreciar o simples, na conexão com as pessoas que amas, na liberdade de não estar atado ao material. Os estoicos sabiam que a felicidade não se encontra na acumulação, mas na autossuficiência, pois quem não precisa muito, tem tudo. Oitavo, o caminho para a sabedoria é constante. Não é um destino, mas um processo interminável de crescimento. Os estoicos entendiam que o conhecimento e a virtude não se alcançam de uma só vez, mas são trabalhados com dedicação diária. Sêneca deixou claro: a vida é aprendizado, e quem crê saber tudo fechou a porta à verdadeira sabedoria. Cada dia é uma oportunidade para melhorar, para entender melhor o mundo e a nós mesmos. Busca um aprendizado diário. Não deixes passar um único dia sem teres adquirido uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova lição. Não precisa ser algo grandioso nem revelador. Basta que adicione valor à tua vida. Pode ser uma frase que te faça refletir, uma conversa que te desafie ou um livro que te ajude a ver a vida com mais clareza. O importante não é a magnitude do conhecimento, mas a constância na busca. Marco Aurélio o praticava escrevendo suas reflexões diárias em seu diário pessoal. Em suas meditações, deixou-nos um testemunho de como o aprendizado contínuo molda o caráter, a mente. A mente deve ser treinada como um músculo. Se a deixares sem uso, ela se enfraquece. Mas se a exercitares todos os dias com pensamento crítico e abertura a novas ideias, ela se fortalece. Não temas questionar tuas crenças, pois somente através do questionamento se chega à verdade. A ação é a chave. Não basta ler ou ouvir. É preciso aplicar o aprendido. De que serve conhecer a teoria se não a levas à prática?
Aprende algo novo e põe em ação. Se lês sobre paciência, pratica paciência. Se estudas sobre autodisciplina, exercita-te. Muda a tua vida. Mas 1000 dias sim, a sabedoria se constrói com pequenos passos repetidos uma e outra vez, como a água que erode a pedra. Não espere resultados imediatos. Concentre-se no processo e os frutos virão. Epicteto lembra-nos que cada dia é uma nova oportunidade para nos aproximarmos da excelência. Não te compares com os outros, compara-te com quem eras ontem. Aprender não significa apenas adquirir conhecimento intelectual, mas também nos entender melhor. A introspecção faz parte do caminho. Pergunta-te todas as noites: o que aprendi hoje? Como me melhorei? Em que falhei? E o que posso fazer para corrigi-lo amanhã? Marco Aurélio praticava este exercício e recomendava-o como uma forma de garantir que cada dia valha a pena. Não te agarres ao que acreditas saber. A arrogância intelectual é um obstáculo para o aprendizado. Seja humilde e reconhece que sempre há algo mais a descobrir. Sêneca advertia contra aqueles que pensam ter alcançado a sabedoria, pois esse pensamento os estanca. Mantém-te aberto a novas ideias, mesmo que desafiem o que sempre acreditaste. O aprendizado diário não tem limites. Podes aprender de um livro, de uma conversa, de uma situação inesperada. Até o sofrimento ensina. Epicteto, que passou grande parte da sua vida como escravo, encontrou no sofrimento uma fonte de crescimento. Não há experiência que não possa se transformar numa lição. Se adotas esta mentalidade, tudo na vida se torna uma oportunidade para melhorar. A sabedoria não é um privilégio de poucos, mas um caminho acessível a quem esteja disposto a percorrê-lo. Não se trata de acumular títulos ou reconhecimentos, mas de viver com mais clareza, serenidade e propósito. A filosofia estoica nos oferece uma bússola para navegar a vida com mais força e compreensão. Mas não basta ler sobre isso. É preciso vivê-la. Cada dia é mais um passo neste caminho. Não há fim, não há um ponto em que possamos dizer cheguei. E isso é maravilhoso, pois sempre há mais para aprender, mais para melhorar, mais para descobrir. A vida é uma sala de aula e cada dia nos dá uma nova lição. O único que devemos fazer é estar dispostos a aprender. 9. A melhor vingança é não fazer nenhuma. Quando alguém te faz mal, o primeiro impulso é retribuir, fazendo com que sintam a mesma dor que te causaram. Mas pensa nisso, isso realmente te traria mais felicidade. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de responder a uma ofensa é não imitar o ofensor. A vingança não te prende apenas num ciclo de ódio, mas te afasta da paz interior. No fim, o rancor pesa mais em quem o carrega do que em quem o provoca. Deixa ir o rancor, não porque a outra pessoa o mereça, mas porque tu mereces tranquilidade. Buscar vingança é dar poder ao outro sobre ti. Significa que a ação deles continua a controlar as tuas emoções, o teu tempo e a tua energia. Os estoicos entendiam que não podemos controlar as ações dos outros, mas sim a nossa reação a elas. Concentrar-te na vingança é manter-te preso a um passado que já não podes mudar. O que sim podes mudar é o teu presente e o teu futuro. A verdadeira força está em seguir em frente. Sêneca nos ensina que o homem sábio não se deixa consumir por emoções destrutivas. Não permitas que o ódio ou o ressentimento definam o teu caminho. A melhor resposta àqueles que te magoaram não é retribuir o dano, mas demonstrar que o seu ato não tem poder sobre ti. A indiferença é mais poderosa que a vingança, porque mostra que eles não podem alterar a tua essência. A ação mais sábia é libertar-te da necessidade de vingança. Em vez de gastar a tua energia a planear como retribuir o golpe, usa-a para construir algo positivo na tua vida.
Foca-te no teu crescimento, na tua felicidade e na tua paz. Epicteto lembra-nos que só sofremos quando atribuímos demasiada importância às opiniões e ações dos outros. Não permitas que o dano que te fizeram dite o rumo da tua vida. Alguém pode ter te traído, humilhado, ferido. É natural sentir raiva, mas não é necessário agir a partir dela. Respira, aceita o que aconteceu e segue em frente. A vida tem o seu próprio equilíbrio e muitas vezes a justiça chega sem que tenhamos de mover um dedo. A vingança é uma reação impulsiva, o perdão é uma decisão consciente. Não se trata de esquecer ou justificar, mas de libertar a carga que te impede de avançar. A vingança é uma carga emocional desnecessária. Imagina segurar uma pedra pesada. Quanto mais a carregas, mais te cansas, mais te machuca. Soltá-la não significa que o que aconteceu esteja bem, mas que escolhes não continuar a prejudicar-te a ti mesmo. A ira é como um carvão aceso. Quanto mais tempo o segures, mais queima a tua mão. A melhor resposta não é o contra-ataque, mas a paz que vem com a indiferença. Se alguém te falhou, a própria vida deles será a lição que os fará aprender. Não precisas intervir. A justiça da natureza e do tempo ocupa-se de cada um. Marco Aurélio dizia que o melhor que podes fazer é concentrar-te em ser uma pessoa melhor, em vez de te rebaixar ao nível daqueles que te fizeram mal. Demonstra com a tua vida que eles não conseguiram destruir-te, que continuas a crescer, apesar de tudo. O verdadeiro poder é a autodisciplina. Não permitas que outros dictem como te sentes ou como reagis. A vingança é a reação daqueles que ainda não dominaram as suas emoções. A calma, em contraste, é a resposta daqueles que encontraram a verdadeira força interior. Não precisas de vingança para te sentires em paz. Precisas de libertar-te, avançar e viver com a certeza de que o passado não define o teu futuro. Não te agarres ao desejo de justiça imediata. A vida segue o seu curso e cada ação traz as suas consequências. Confia em que cada pessoa receberá o que lhe corresponde no seu momento. Não te tornes prisioneiro da tua raiva. No final, o maior triunfo é viver bem sem que a amargura te arrastasse. A melhor vingança, se pode assim ser chamada, é ser feliz, não importa o que te tenham feito. 10º, não podes mudar o exterior sem primeiro mudar o teu interior. Tudo o que vês à tua volta, tudo o que experimentas, é um reflexo do teu estado interno. Se buscas melhorar a tua vida, não comeces por tentares mudar as circunstâncias externas, mas por modificares a tua própria mentalidade. Marco Aurélio sabia disso. A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Não são os acontecimentos que te afetam, mas a forma como os interpretas. As mudanças duradouras começam de dentro. Podes mudar de cidade, de trabalho, de relacionamentos, mas se a tua mente continua presa nos mesmos padrões, acabarás por recriar as mesmas situações. Não podes fugir de ti mesmo. O estoicismo ensina-nos que o verdadeiro poder está em governar-nos a nós próprios, em aprender a gerir as nossas emoções e a transformar a nossa perspectiva. Se a tua mente está em caos, o mundo exterior refletirá esse caos. Se dentro de ti houver clareza, serenidade e disciplina, isso se verá em tudo o que fazes. Se desejas ver uma mudança na tua vida, começa por mudar os teus pensamentos, crenças e atitudes. Pergunta-te: que ideias estão a moldar a minha realidade? Estou a ver obstáculos ou estou a ver oportunidades? Estou a reagir com medo ou com determinação? Epicteto lembra-nos que não sofremos pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. Se mudares a tua forma de pensar, mudares a forma como experimentas a vida. O mundo exterior é um reflexo do teu mundo interior. Não se trata de magia ou pensamento positivo vazio, mas de uma profunda verdade psicológica. O que acreditas ser possível,
O que acreditas merecer, o que acreditas sobre ti mesmo, condiciona as decisões que tomas, as oportunidades que vês e as ações que realizas. Se constantemente pensas que és vítima da vida, agirás com medo e passividade. Se em vez disso adoptares a mentalidade de que cada situação é uma oportunidade de crescimento, enfrentarás os desafios com coragem. Pratica a introspecção e o autoanálise para identificares as crenças e atitudes que te limitam. Sêneca dizia que devemos examinar-nos todos os dias, rever as nossas ações e pensamentos para ver onde podemos melhorar. Sem este exercício de autoavaliação, continuamos a repetir os mesmos erros sem nos apercebermos. Se constantemente te encontras nas mesmas dificuldades, nos mesmos conflitos, nos mesmos fracassos, é hora de olhar para dentro em vez de culpar o exterior. Não podes controlar o que acontece fora de ti, mas sim a tua reação, e é aí que reside o verdadeiro poder. Não podes fazer com que o mundo seja mais justo, mas podes escolher ser justo no teu agir. Não podes evitar que haja dificuldades, mas podes fortalecer-te para as enfrentar com dignidade. Não podes impedir que outros sejam injustos ou cruéis, mas podes decidir não te rebaixar ao seu nível. A mudança autêntica e duradoura não acontece da noite para o dia. É um trabalho constante, um compromisso diário com a melhoria. Não é fácil, porque a mente tende a agarrar-se ao conhecido, mesmo que o conhecido nos faça mal. Mas, quando começares a questionar as tuas crenças limitantes, quando começares a desafiar os pensamentos negativos, aperceber-te-ás de que a realidade não é tão rígida como parecia. O estoicismo ensina-nos que somos arquitetos da nossa própria percepção. Tudo o que experimentamos é filtrado pela nossa mente. Se a tua mentalidade é fraca, o mundo parecerá hostil. Se a tua mentalidade é forte, tudo será uma oportunidade para crescer. Não precisas que o mundo mude para encontrar a paz. Só precisas de ajustar a tua perspectiva. A chave é a autodisciplina. Trabalha na tua mente com a mesma dedicação com que treinas o teu corpo. Alimenta pensamentos que te promovam a paciência. Cultiva a gratidão e mantenha a calma face às adversidades. Quando o teu mundo interior está em ordem, o exterior deixa de ser uma ameaça. A vida continua, mas tu permaneces firme, inabalável, e é nesse estado que verdadeiramente começas a transformar a tua realidade. 11º, seja persistente, não perfeito. A perfeição é uma ilusão, mas a persistência é real. Muitas pessoas paralisam-se porque querem fazer tudo impecável desde o início, porque temem falhar, cometer erros, não estar à altura das suas próprias expectativas. Mas os estoicos sabiam que a grandeza não vem da perfeição, mas da constância. Marco Aurélio dizia que a chave não é nunca tropeçar, mas levantar-se cada vez que caímos. Não se trata de ser perfeito, mas de seguir em frente, de aprender com cada passo, de melhorar um pouco mais a cada dia. O caminho para qualquer meta está cheio de obstáculos. Não importa o que queiras alcançar, haverá momentos de frustração, de dúvida, de dificuldades. Mas se te detens cada vez que algo corre mal, nunca chegarás a lado nenhum. A persistência é a diferença entre aqueles que alcançam algo e aqueles que se ficam pelo caminho. Sêneca lembrava-nos que a vida não se trata de esperar pelo momento perfeito, mas de agir com o que tens neste instante. Se esperas até que tudo seja ideal, nunca começarás nada. O medo do fracasso é uma das maiores barreiras. Muitas vezes não avançamos porque tememos errar, mas os estoicos viam o fracasso de outra forma, como uma oportunidade de crescer. Epicteto ensinava que não devemos temer os erros, mas aprender com eles. Cada obstáculo é uma lição, cada queda é uma oportunidade para nos fortalecermos. Não se trata de evitar os erros,
mas de usá-los como degraus para continuar a avançar. A perfeição não é o objetivo, a melhoria constante, sim. A persistência exige disciplina. Não basta querer algo, é preciso comprometer-se com ele dia após dia. Marco Aurélio sabia disso quando falava da importância de fazer o que se deve fazer, não importa se tens vontade ou não. A motivação é passageira, mas a disciplina é o que te mantém em movimento, mesmo quando as coisas se tornam difíceis. A diferença entre alguém que atinge as suas metas e alguém que desiste está na capacidade de seguir em frente quando a emoção inicial desaparece. Aceitar que haverá erros, liberta-te. Se tentas ser perfeito, frustras-te com cada erro, sentes-te incapaz, perdes o ânimo. Mas se compreendes que o erro faz parte do processo, vês-lo-ás como uma ferramenta, não como um obstáculo. A excelência não vem de fazer tudo bem à primeira, mas de ajustar, corrigir e melhorar com cada tentativa. Os estoicos falavam da importância de não te agarrares ao que não correu bem, mas de te concentrares no que podes fazer melhor a partir de agora. Não confundas persistência com teimosia. Persistir não significa repetir os mesmos erros sem aprender, mas sim adaptar-se, mudar, melhorar. Epicteto lembrava-nos que o que está sob o nosso controle é a nossa atitude e as nossas ações, não os resultados externos. Pode ser que não consigas exatamente o que planeaste, mas se manteres em movimento, aproximar-te-ás de algo valioso. Às vezes, o caminho leva-nos a destinos inesperados, e se estivermos demasiado obcecados com uma única ideia de sucesso, poderemos perder melhores oportunidades. O importante é continuar em frente. Haverá dias em que duvidarás, em que querrás desistir, em que sentirás que não avanças o suficiente. Mas a constância é mais poderosa que a velocidade. Não importa se um dia dás um grande passo ou apenas um pequeno avanço. O essencial é não te deter. Sêneca dizia que não importa o quão devagar vás, desde que não te detenhas. A grandeza não se constrói num só dia, mas com o esforço repetido de muitos dias. Não esperes sentir-te pronto. Não esperes que tudo esteja no seu lugar, não. Esperes ser perfeito. Começa, continua, aprende, ajusta e continua. A perfeição não é o objetivo. A persistência, sim. 12º, aprende a relaxar. A tensão constante não só esgota o corpo, como também nubla a mente. Vivemos num mundo que glorifica estar ocupado, o esforço constante, a produtividade sem descanso. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro domínio de si próprio não consiste em estar num estado de luta constante, mas em encontrar equilíbrio. Marco Aurélio dizia que a mente precisa de momentos de descanso, como um arco que não pode ficar sempre tenso sem partir. O relaxamento não é um luxo, é uma necessidade. Não significa que devas cair na preguiça ou na complacência, mas que deves aprender a alternar entre o esforço e o descanso. Um guerreiro não está sempre no campo de batalha. Precisa de momentos de recuperação para poder continuar lutando com força. A vida não é diferente. Se mantiveres a tua mente e o teu corpo num estado constante de tensão, acabarás esgotado, irritado e sem clareza. Sêneca compreendia isso quando falava do ócio bem utilizado, não como uma evasão, mas como uma ferramenta para restaurar a energia e recuperar a perspectiva. Relaxar não é perder tempo, é recuperar o controle sobre si próprio. Se a tua mente está sobrecarregada, não conseguirás pensar com clareza, não tomarás boas decisões e qualquer pequeno obstáculo se tornará numa fonte de frustração. A serenidade é uma virtude estoica e parte dela é conseguida aprendendo a desligar do ruído constante do mundo. Se não consegues controlar o teu stress, então não estás a governar a tua mente, ela é que te governa. Ao longo do dia, precisas encontrar momentos para pausar, respirar e observar a vida sem a urgência de reagir a tudo.
Não esperes chegar ao limite do colapso para o fazer. Integra o relaxamento na tua rotina diária, tal como integras o trabalho e as responsabilidades. Pode ser tão simples como sair a caminhar sem pressa, ler algo que te inspire, meditar alguns minutos ou ouvir música sem distrações. Epicteto lembrava-nos que não devemos permitir que os acontecimentos externos nos arrastem numa tempestade de emoções desnecessárias. A calma não é algo que encontras lá fora, mas algo que cultivas dentro de ti. Parte de aprender a relaxar também implica libertar-te do que não está sob o teu controle. Muitas vezes, o estresse provém de lutar contra coisas que não podemos mudar, de nos preocuparmos com futuros incertos ou com o julgamento dos outros. Mas os estoicos tinham claro que a única preocupação válida é como reagimos ao que acontece. Se te obcecas com o controle do incontrolável, nunca encontrarás paz. Relaxar não significa ignorar as tuas responsabilidades, mas lembrar que nem tudo depende de ti e que a ansiedade não resolve nada. Integra hábitos que te ajudem a manter uma mente serena. Talvez seja aprender a respirar fundo quando sentires a pressão aumentar. Talvez seja praticar a gratidão para recordar que há coisas boas no meio do caos. Ou talvez seja simplesmente dar-te o direito de fazer uma pausa sem culpa. Marco Aurélio escreveu que a mente pode retirar-se para o seu próprio refúgio a qualquer momento. A tranquilidade não depende de estar num lugar especial, mas de treinar a mente para encontrar descanso, mesmo no meio do movimento. O descanso faz parte do progresso. O relaxamento não é uma fuga, mas uma estratégia para te fortaleceres. Um corpo cansado e uma mente saturada não podem tomar boas decisões nem sustentar o esforço a longo prazo. Relaxa com intenção, com consciência e com o propósito de renovar a tua energia para prosseguir com clareza e determinação. Não esperes que o stress te controle. Aprende a libertar-te, a respirar, a encontrar paz no meio do movimento. A serenidade é uma escolha. 13º, nunca culpes os outros pelos teus erros. Culpar os outros é a saída fácil, mas também a mais perigosa. Alivia-nos momentaneamente, faz-nos sentir menos responsáveis e permite-nos justificar os nossos fracassos sem enfrentar a realidade. Mas cada vez que o fazemos, enfraquecemos, perdemos a oportunidade de aprender, melhorar e crescer. Epicteto dizia claramente que enquanto continuares a culpar os outros pelos teus problemas, continuarás a ser uma criança. No dia em que parares, terás começado a amadurecer. A responsabilidade é poder. Quando reconheces que és o principal responsável pela tua vida, recuperas o controlo. É fácil encontrar desculpas. O chefe injusto, a parceria que não nos entendeu, a economia, a má sorte, o destino. Mas se realmente queres mudar a tua vida, faz uma pausa e pergunta-te: que parte disto depende de mim? Não se trata de te culpares, nem de te castigares, mas de analisar o que poderias ter feito de diferente. Se continuares a repetir os mesmos erros, a única constante és tu. Culpar os outros coloca-te numa posição de vítima, e enquanto te sentires vítima, não poderás controlar o teu destino. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, poderia ter encontrado 1000 razões para culpar os outros quando as coisas corriam mal. Poderia ter responsabilizado os senadores corruptos, os seus inimigos, a peste, a guerra, mas, nas suas meditações, sempre voltava ao mesmo: a necessidade de responsabilizar-se a si próprio, de manter o caráter e de não deixar que o externo definisse a sua paz interior. Esse é o caminho estoico. Não perguntar quem teve a culpa, mas o que podemos fazer agora para ser melhores. Quando algo corre mal, a tua primeira reação deve ser a introspecção. Não procures culpados, procura causas.
Pergunta-te: o que fiz ou deixei de fazer que contribuiu para este resultado? Talvez tenha sido uma decisão impulsiva, uma falta de preparação, uma expectativa irrealista. Talvez confiaste na pessoa errada. Quais foram as pistas que ignoraste? Talvez perdeste uma oportunidade, mas o que poderias ter feito para estares melhor preparado em cada situação difícil? Em cada situação difícil, existe uma lição que podes extrair. Se culpas os outros, perdes-a. O problema de culpar os outros é que te rouba a possibilidade de mudança. Se o problema está sempre fora de ti, então nunca poderás fazer nada para melhorar. Mas se aceitas que tens parte da responsabilidade, percebes que também tens o poder de mudar. Epicteto ensinava que não devemos concentrar-nos no que não podemos controlar, mas sim no que está nas nossas mãos. E o que sempre podes controlar é a tua reação, a tua atitude e as tuas decisões futuras. Deixar de culpar os outros exige humildade. É difícil reconhecer que erramos, que falhamos, que tomamos más decisões. Mas essa humildade é a base do crescimento. Sêneca dizia que o primeiro passo para corrigir-se é reconhecer o erro. Se não podes admitir que te enganaste, ficarás preso ao mesmo padrão. Mas quando aceitas, podes fazer ajustes, melhorar e evoluir. Os estoicos não buscavam a perfeição, mas o progresso. E o progresso só é possível quando assumimos a nossa responsabilidade. Faz um esforço consciente para deixar de culpar os outros. Na próxima vez que algo correr mal, para antes de procurar desculpas. Analisa a situação com honestidade. Pergunta-te: o que aprendi com isto? Como posso evitar que aconteça novamente? Se fizeres isto de forma constante, notarás uma mudança na tua vida. Tornar-te-ás mais forte, mais sábio e mais senhor do teu destino. A maturidade vem com a responsabilidade. Ninguém mais tem o poder de arruinar a tua vida se tu não lhe deres. Ninguém mais é responsável pela tua felicidade, sucesso e paz interior. Tudo depende de ti. A diferença entre as pessoas que avançam e as que se mantêm estagnadas está na sua capacidade de assumir a sua parte em tudo o que lhes acontece. O dia em que deixares de culpar os outros será o dia em que realmente começares a controlar a tua vida. 14º, o tempo é o teu recurso mais valioso, é o único que nunca podes recuperar. O dinheiro vem e vai, os objetos são substituídos, mas cada segundo que passa é um segundo que nunca mais volta. Sêneca disse claramente: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. É verdade. Queixamo-nos de não ter tempo suficiente, mas quantas horas se vão embora em distrações, preocupações inúteis, coisas que não nos acrescentam nada. O problema não é a falta de tempo, mas como o usamos. Cada dia é um fragmento da tua vida que se consome. Cada decisão sobre como usas o teu tempo define o que estás a construir. Se não fores consciente disso, um dia acordarás a perguntar-te: para onde foi o tempo? Porque não fizeste o que querias porque adias, e não há forma de o recuperar. Marco Aurélio lembrava-nos que a morte pode chegar a qualquer momento e que viver com esse pensamento nos obriga a valorizar mais o presente. Não é algo para temer, mas para usar como uma ferramenta que nos desperte. Vivemos como se estivéssemos aqui para sempre, como se tivéssemos tempo infinito para fazer o que queremos, alcançar os nossos sonhos e desfrutar das pessoas que amamos. Mas o tempo é limitado. Não sabemos quanto tempo nos resta e, no entanto, gastamo-lo em trivialidades, preocupamo-nos com coisas sem importância, deixamo-nos prender pela rotina, pelo ruído do mundo, pelas opiniões dos outros. Enquanto isso, o tempo continua a passar. Cada vez que dizes "não tenho tempo para o que realmente importa", estás a dizer que outras coisas são mais importantes para ti. Na realidade, sempre temos tempo, só que o distribuímos de acordo com as nossas prioridades. Se passas horas
nas redes sociais, mas dizes que não tens tempo para aprender algo novo. O problema não é a falta de tempo, mas a falta de direção. Epicteto ensinava que devemos ser senhores da nossa mente e das nossas decisões. Se deixas que o teu tempo se dilua em distrações, estás a entregar a tua vida sem te dares conta. Não se trata de estar ocupado o tempo todo, mas de ser intencional com cada momento. A ocupação constante não significa produtividade. Podes estar sempre a fazer algo, mas se o que fazes não te aproxima dos teus objetivos ou de uma vida significativa, apenas estás a perder tempo. Há pessoas que estão sempre ocupadas, mas nunca avançam. Marco Aurélio advertia que as pessoas mais ocupadas são frequentemente as que menos vivem verdadeiramente. A chave não é fazer mais, mas fazer o certo. Avalia como usas o teu tempo. Pergunta-te, isto realmente vale a pena? Aproxima-me da pessoa que quero ser? É um investimento no meu crescimento, nos meus relacionamentos, no meu bem-estar? Se a resposta é não, reconsidera como estás a gastar a tua vida. Não precisas encher cada minuto com atividade frenética, mas sim de te certificares de que o que fazes tem sentido. Descansar é valioso, mas perder tempo sem propósito é um desperdício. Não esperes que o tempo acabe para te darem conta do seu valor. Não esperes estar no final da tua vida para lamentar o que não fizeste. Usa o teu tempo com sabedoria agora. Rodeia-te de pessoas que te inspiram. Faz coisas que realmente importam. Investe na tua mente, no teu caráter e no teu bem-estar. Marco Aurélio dizia que deves agir como se cada dia fosse o último. Não porque tenhas de viver com pressa, mas porque não há garantias de um amanhã. Protege o teu tempo. Aprende a dizer não ao que não te acrescenta valor. Não te deixes arrastar pela inércia do mundo, pelas expectativas dos outros, pela comodidade da procrastinação. O tempo que perdes não volta, mas o tempo que usas bem pode mudar a tua vida. Não há riqueza maior do que o tempo bem aproveitado. Não há investimento mais importante do que viver com propósito. O tempo é teu, mas só se decidires usá-lo sabiamente. 15º. Cada pessoa com quem te cruzas na vida sabe algo que tu não sabes. Talvez não o notes à primeira vista. Talvez a forma deles de ser te incomode. Talvez não acredites que tenham nada a acrescentar. Mas, se te detens a observar, a escutar e a refletir, descobrirás que todos têm algo a ensinar-te. Às vezes, será uma lição sobre o que deves fazer. Outras vezes, uma lição sobre o que deves evitar. Mas sempre há algo a aprender. O erro está em crer que só podemos aprender com aqueles que admiramos, aqueles que são mais sábios ou bem-sucedidos que nós. Os estoicos entendiam que a sabedoria não se encontra apenas nos grandes mestres, mas também na vida cotidiana, nas interações diárias, nas pessoas que menos esperamos. Marco Aurélio aplicava isto constantemente, apesar de ser imperador. Observava os mais humildes, os escravos, os soldados, os comerciantes, aprendendo com a sua resistência, paciência e forma de enfrentar a vida. Não subestimes ninguém. Se acreditas que alguém não tem nada a ensinar-te, o problema não está naquela pessoa, mas na tua própria presunção. Epicteto dizia que o primeiro passo para aprender é reconhecer que não sabemos tudo. A arrogância fecha portas, fecha-nos na nossa própria ignorância. A humildade, pelo contrário, permite absorver o conhecimento de qualquer fonte. Às vezes, uma criança pode lembrar-te da importância da curiosidade e da alegria. Um idoso pode ensinar-te sobre paciência e aceitação. Mesmo uma pessoa que comete erros pode ser um espelho que te mostra o que deves evitar. O aprendizado não vem sempre da forma que esperamos. Talvez ouças alguém que te incomoda, alguém com ideias diferentes das tuas.
É fácil rejeitá-lo imediatamente, ignorá-lo, criticá-lo. Mas se és realmente sábio, em vez de reagires com rejeição, reagirás com curiosidade, perguntando-te por que pensam assim, quais as experiências que os levaram a ver o mundo dessa forma. Isso não significa que tenhas de concordar, mas que podes aprender. Marco Aurélio dizia que até os nossos inimigos podem ser os nossos mestres se soubermos observar. Cada conversa é uma oportunidade de aprendizagem. Cada situação, cada pessoa, cada interação pode deixar-te algo se prestes atenção. Mas se acreditas que já sabes tudo, perderás essas lições. A vida está sempre a ensinar, mas só aqueles que estão dispostos a ouvir realmente aprendem. Por isso, em vez de julgares depressa, em vez de descartares as pessoas pelos seus defeitos ou diferenças, observa, questiona, escuta com a intenção de compreender, não apenas de responder. Às vezes, as lições mais valiosas vêm de onde menos esperas. Um comentário casual, uma história de alguém com uma vida totalmente diferente da tua, um erro que vês noutro e que te ajuda a não cometê-lo. Sêneca dizia que o aprendizado constante é o que nos mantém em evolução. Não é algo que termina quando saímos da escola ou quando atingimos determinado nível de sucesso. É um processo que dura toda a vida. E para esse processo continuar, precisas manter a mente aberta. Não subestimes ninguém, não presumas que já sabes tudo. Não desacredites alguém apenas porque não se encaixa na tua ideia do que significa ser sábio. Às vezes, a pessoa que menos esperas pode dar-te a lição de que precisas. E se desenvolves o hábito de aprender com todos, nunca deixarás de crescer. Porque a verdadeira aprendizagem não é um evento, mas uma forma de viver. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.